Meus amigos, a indústria do propósito, a indústria do valor, a indústria das ideias, a indústria da sustentabilidade, da inclusão, que mais? Tudo aquilo que ultimamente tem se vendido muito, Salve, salve, rapaziada, chegando aqui pra dessa vez um podcast, só um áudiozinho, que eu tô indo trabalhar, tenho 20 minutinhos aí com vocês e naquelas ideias de banho, né, pela manhã, pensei, dentre os 1000 pensamentos, por que não fazer um áudio, um podcast enquanto eu dirijo. Então vocês vão escutar aí barulho de seta, barulho de buzina, mas o importante é que a gente vai conseguir passar uma ideinha aqui pela manhã. São 8h48 da manhã e eu resolvi falar de uma coisa que tem me pegado nos últimos tempos e que eu acho que é super relevante da gente falar. Porque, por um lado, é muito bom, né? Por um lado é muito bom, como todas as coisas que a gente fala aqui, existe muito seu lado bom. Mas carrega consigo também alertas que a gente, no dia a dia, não é capaz de enxergar. Porque o discurso muitas vezes nos cega. O sentimento de identificação muitas vezes nos cega. Então eu vou contextualizar um pouquinho para vocês poderem entender mais ou menos a ideia, onde que eu quero chegar. E aí, chegando nesse ponto, a gente começa a conversar sobre a problemática e as críticas e os alertas, enfim. Basicamente, a gente vem de um contexto muito capitalista, um contexto de excesso de produtos, excesso de lançamento, excesso de propaganda, né? Toda aquela história de ad, todo aquele lance de tentar te empurrar a goela abaixo alguma coisa, um produto, né? Uma marca. E o consumidor veio se saturando disso. Se você pegar para ver os últimos tempos aí, de muito influenciador, sabe, fazendo a propaganda daquele jeito que vocês já sabem, né, e muita informação nas redes sociais e tudo mais, e aí começou-se a nascer, eu acho que talvez no contexto pandemia principalmente, muito esse lance dos valores. Primeiro, aquele sentimento anticapitalista, aquele cansaço, aquele excesso, né? E anticapitalista, vocês vão entender qual que é a construção que eu tô querendo dizer, né? Porque nunca deixou de ser capitalista e dificilmente vai deixar. Mas, assim, em decorrência do nosso contexto social num geral, né? Global. Mas anticapitalista que eu falo no sentido das ideias, no sentido de querer resistir a esse sistema de propaganda, querer resistir a esse sistema das grandes marcas e como elas querem vender e fazer dinheiro, né? Todo aquele lance. E aí, com base nessa revolta, nessa resistência, foi se criando um pouco aquele lance das ideias, né? Você parte, por exemplo, do princípio das próprias empresas. Quando os empregados deixaram de demandar das suas empresas grandes salários, aumentos salariais, né? Aumento de bônus, etc., todo aquele lance que a gente já estava muito acostumado, e começaram a exigir um ambiente mais inclusivo, começaram a exigir uma postura de maior sustentabilidade, começaram a exigir uma comunicação mais clara nos valores e no propósito da empresa, porque as pessoas, no final das contas, né, e aí eu falo do contexto pandemia, porque elas começaram a sentir que a vida delas estava um pouco talvez vazia nesse sentido. E como a vida é curta, e como a gente tem que, né, deixar o nosso legado e tudo mais, e aproveitar ela da melhor forma, com mais saúde, com mais propósito, com mais, né, valores e sentido mesmo, no sentido humano, né, na conotação humana da coisa toda. E aí eles começaram a demandar isso. A sociedade num geral, tá? Eu tô falando dos empregados, mas a sociedade num geral começaram a demandar mais isso. E as empresas começaram a pregar mais isso em suas políticas, né? Todo esse negócio que é muito bonito, é muito honroso, é um discurso muito legal de se ter. Eu também acho, eu sou super adepto a isso. Eu não faço nenhum tipo de empreendedorismo, mas se um dia eu fizesse, eu queria estar conectado com o meu propósito, com os meus valores, eu queria estar. Até aí, beleza, né? Tranquilo. Mas aí entra um negocinho chamado capitalismo novamente, né?
Por que entra o capitalismo novamente? Porque como qualquer conceito de marketing, qualquer visão de marketing, sente-se uma dor do consumidor. E qual que é a dor dessa vez? É a falta de propósito, a falta de valor, a falta de qualidade, no sentido mesmo de tudo isso que eu já estou falando. Riqueza nesse sentido. E aí o marketing chega para você e fala assim, cara, sabe esse seu produto que não vende há algum tempo? Essa sua ideia que não cola já há algum tempo, esse seu serviço e tal? Se você colocar propósito, valor, né? Sustentabilidade, inclusão, mundo melhor, mundo mais justo, essa ideia que é quase anticapitalista, né? Se a gente não pode chamar assim, esse produto vai explodir de vender. Esse produto vai explodir de vender. Pega a sua propaganda e ao invés de você falar do preço, de como ele tá barato, fala de como ele vai te fazer um ser humano melhor. Fala sobre a inclusão, fala sobre o propósito, sobre como vocês estão ajudando casas de caridade, sobre como vocês estão ajudando o planeta, sobre como vocês estão trazendo o propósito. Fale disso. Esqueça o produto e fale da ideia. Fale do conceito, fale da história, fale do valor, crie uma narrativa. Gente, os cursos de marketing estão ensinando isso. E a gente já parte do pressuposto que eles cobram por isso, tá? E eles cobram caro, não é barato. Eles cobram caro. Então eles estão fazendo escola de pessoas, donas de negócio e presentes nas grandes marcas, esse lance. Eles estão ensinando. Então você já começa o capitalismo daí, na origem do negócio. Aí essa pessoa leva isso para a organização dela, leva essa ideia cola pra caralho na cabeça de todo mundo. Eu já tô falando palavrão aqui, nem devia, porque senão o Spotify vai me derrubar. Mas essa ideia cola muito e aí vai se colocando isso na cabeça do consumidor. Então, vamos pensar, olhar de um outro modo, mas não é que você foi construindo isso porque você é um ser humano especial e hora a hora, né, vai mudar o mundo. Não! Inconscientemente, o marketing já bateu na sua porta antes mesmo de você pensar sobre. Sabe aquela história de é tudo culpa da cultura? Essa cultura do propósito, do valor intrínseco ao produto bateu na sua porta antes de você pedir. Então quando você falou, cara, quer saber, eu vou consumir um produto, né, mais tal coisa, vou frequentar lugares que estão de acordo, querer saber quem que é o CPF por trás do CNPJ, porque isso também está muito forte, né? Essa pessoa, ela tá alinhada com os meus valores, né? O dono desse negócio está alinhado com os meus valores, os funcionários dessa empresa estão alinhados com os meus valores. Aí você volta aos escândalos, né, pessoais, etc. Cara, todo esse lance todo, o que eu quero dizer? Que todo esse lance todo é bom, né? Porque cria-se todo um coletivo, né, de mais positividade, de mais, né, saúde, de mais consciência social, de mais noção de meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso. Tudo isso é maravilhoso. Mas aí eu vou falar uma coisa que ninguém tá falando pra você. Isso dá dinheiro. E no caso, o produto tá sendo você. Entendeu? O produto tá sendo você, porque quem tá comprando a ideia tá sendo você. Esse dinheiro tá sendo gerado em cima de você. Então até que ponto, sabe aquela história de desviar o foco? Quando desvia-se o foco do que de fato importa, quando deslegitima uma causa, isso está acontecendo com a inclusão. No momento em que as pessoas estão vendo a inclusão como um produto. As pessoas estão vendo que vender inclusão dá dinheiro. Vender um ambiente inclusivo dá dinheiro. E aí, cara, resolve-se um problema, mas vão se criando outros. Que é aquele, sabe o greenwashing? Aquele pra cego ver, pra inglês ler, é mais ou menos isso, né? Vocês vão ver, vão começar a ver as pessoas começarem a falar disso, porque tá ficando manjado, Vamos acompanhar essa tendência, vamos ver como ela vai se comportar, mas comecem a perceber, vocês como consumidores, comecem a ter essa sensibilidade, esse senso crítico em relação a marcas, a empresas, a como elas estão começando a se posicionar e sobre como isso vai se construindo, né?
E a gente vai vendo o resultado disso. Beleza, família? Olha aí quanto tempo deu, 10 minutos. Era exatamente isso que eu queria fazer. Continuo aqui dirigindo. E se eu não falei nada, comentem. Não deixem de se inscrever no canal do Spotify. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube. No Insta do Ítalo Indicou, porque a gente aborda esse e outros temas, vários outros temas, né? Que no final canalizam em discutir e falar sobre coisas que ninguém mais está falando. Como esse aqui da indústria, né? Da indústria do valor, da indústria do conceito, da indústria do propósito, da indústria das ideias. Então, um beijo, tamo junto. E, bom, se esse tema voltar a repercutir aqui entre a gente volta a falar dele mais, né? Mas deixem aí o comentário de vocês, o feedback, e a gente vai se falando. E ativem o sininho lá no YouTube, tá? Ativem o sininho lá que aí toda vez que eu lançar vídeo novo, conteúdo novo, vocês recebem. E aqui no Spotify também. Fechou? Um beijo, família. Bom dia pra vocês e boa sexta. Continua sendo 8 e pouco da manhã por aqui, então bom dia, né? E boa tarde, boa noite, independentemente de quando você estiver escutando. É nóis.